Pessoal, aqui do Sincero por aqui. Tá acordando agora, Carolina? Faz um favor pra gente então, vem explicar o que aconteceu hoje. Hoje a gente vai mostrar para o professor Pedro o que a gente aprendeu na aula de modelagem de sistemas dinâmicos. Bom, para isso a gente vai entender um pouquinho sobre esse circuito da questão 1. Inicialmente a gente tem um circuito RC em série, que ele é composto por um resistor e um capacitor ligados à fonte de tensão. Quando a chave fecha em T igual a zero, a fonte começa a fornecer energia para o circuito e o capacitor começa a se carregar. No início do processo, o capacitor está totalmente descarregado, então sua tensão é igual a 0 volts. Conforme o tempo vai passando, o capacitor vai acumulando carga elétrica e aí a tensão aumenta gradualmente até atingir o valor da fonte. Nesse caso, a nossa fonte é de 5 volts. Bom, para a gente resolver esse circuito, primeiro a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões de um circuito fechado é igual à tensão da fonte. Nesse caso, a gente vai ter que a tensão de um resistor mais a tensão do capacitor é igual à tensão do circuito. Essa formulazinha aqui. Para a gente achar a tensão do resistor, ela pode ser escrita pela lei de Ohm, que diz que resistência vezes corrente é igual à tensão do resistor. Bom, em um sistema RC, a corrente que passa no resistor é a mesma que passa no capacitor. Então, a gente pode definir a corrente como a capacitância vezes a variação de tensão por tempo. Assim, a gente consegue abrir mais essa fórmula e substituir pelos valores que o circuito mesmo nos dá, chegando à conclusão dessa variável aqui. Legal, né? A gente entender como a gente aplica cada passo e como outras informações ajudam a gente, como lei de Ohm, lei de Kirchhoff, e assim a gente consegue chegar na nossa equação diferencial. Bom, aqui essa solução de EDO é uma fórmula que vem praticamente pronta, né? Então, a gente vai substituir o que a gente encontrou na fórmula anterior. Então, aqui a gente tem o RC. Esse RC é aquele famoso tal. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem, é a resistência vezes o capacitor. Assim, a gente substitui o valor pelos valores que o próprio exercício nos mostra e a gente tem essa definição aqui. E o que isso significa? Isso mostra que a tensão do capacitor ela cresce exponencialmente ao longo do tempo, partindo do zero até atingir o valor da fonte. Bom, a gente também pode fazer isso por Laplace, mas é um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que abrir muito essa fórmula, usar o EDO, colocar as variáveis, abrir e aplicar o Laplace, então substituir T por S, colocar em evidência aquilo que a gente quer para chegar no resultado e aplicar a transformada inversa. Então é um caminho mais longo. Eu prefiro fazer por EDO, mas tem quem prefere por Laplace. Bom, lembra da constante de tempo que eu falei? Vou explicar ela rapidinho para vocês. Isso é um parâmetro muito importante nesse tipo de circuito. E ele é representado pelo tal, que é esse Tzinho meio curvado. Bom, o que ele define? Ele define a velocidade do carregamento do capacitor. Então, nesse caso, o nosso capacitor ele carrega em 5 tal. Bom, com as nossas contas anteriores, as equações diferenciais, o tal e todos os resultados que a gente teve, a gente consegue então achar a tensão do resistor e a corrente do nosso circuito. Eu deixei bem explicadinho aqui no passo a passo como eu calculei isso. Você também pode calcular aí. Utilizamos o aplicativo do MATLAB com o código para gerar os gráficos. Gráficos de tensão do capacitor, tensão do resistor e de corrente. Bom, essa foi a nossa aula sobre modelagem de sistemas dinâmicos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar esse PDF aqui embaixo na descrição. E você, conta aí para o professor Pedro o que você aprendeu nessa aula.